Oi! Sejam bem-vindos a mais um A Lua Vai Contar. E a história de hoje é a história desse projeto. Bom, antes de mais nada, prazer, eu sou Luana Porto, mais conhecida como Lu. Eu sou jovem monitora cultural de formação continuada no Centro Cultural da Penha. E eu sei, isso é uma sigla gigantesca e se você não faz a menor ideia do que é jovem monitor cultural, você não entendeu nada. Então eu vou te explicar assim bem brevemente o que é. O Jovem Monitor Cultural é um programa governamental previsto por lei, assim, bem complexo, que prevê que jovens de 18 a 29 anos entrem em espaços culturais para aprender como que funciona a gestão cultural, para que futuramente eles possam vir a trabalhar nesse ramo, né? O programa pode ter 2 anos, então quando você entra no seu primeiro ano, você é ingressante. Se você passa para o segundo ano, você vira continuista. Por isso que eu sou jovem monitora de formação continuada. Acho que é isso. A Lua Vai Contar é o nome do meu plano de intervenção artístico-cultural, que a gente chama assim encarecidamente de PIAC, para facilitar a vida, né? E o PIAC nada mais é do que um projeto que é realizado por todos os jovens monitores culturais de formação continuada, né, com temas diversos e que marcam aí o fim da nossa jornada como jovens monitores. O nome completo do meu plano de intervenção, né, o nome inteiro, é A Lua Vai Contar, tracinho, mediação de leitura, o que já deixa assim bem explícito, né, do que se trata esse projeto, né? Um projeto de leitura de histórias, um projeto para contar histórias, onde eu pego um livro e leio a história que tem nele, mais especificamente aí de histórias infantis, mas eu já explico isso daqui a pouco. A ideia para esse projeto nasce ainda no meu primeiro ano como jovem monitor, lá atrás, em 2019. Porque eu convivia ali com jovens monitores continuistas, via eles realizando ali, né, os seus projetos, as suas ideias de projeto, e eu ficava imaginando que em um momento, né, talvez eu fosse ser jovem monitora continuista, então eu já maquinava ali na minha cabeça ideias para fazer um projeto. Claro que, assim, a princípio, já que eu comecei a planejar esse projeto lá em 2019, era para ele ser presencial, mas como todos nós sabemos, né, nós fomos surpreendidos aí, nós fomos invadidos por uma pandemia. E da mesma forma que a pandemia fez com que o meu projeto futuramente se tornasse de fato virtual, também foi a pandemia que fez com que a minha ideia piloto fosse realizada, digamos assim. Quando eu ainda era jovem monitora ingressante, e estourou a pandemia e todos nós fomos para casa, conversando ali com a gestão do equipamento que eu fazia parte na época, que era o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, para que nós jovens monitores não ficássemos sem fazer nada nesse período, nós começamos a realizar, cada um de nós, um projeto ali de nossa escolha. E como eu já tinha essa ideia na cabeça, eu comecei ela de uma forma muito mais rudimentar, menos planejada, com livros que eu mal conhecia e contando histórias e não mediando elas, porque são duas coisas diferentes, né? Contar histórias é sobre você conhecer uma história e falar sobre ela com as suas palavras, tirando coisas do livro sim, mas falando com as suas palavras. E mediação de leitura é ler de uma forma muito mais fiel às histórias, usando o livro como auxílio mesmo. Aulas com Lua Porto, né? No meio do vídeo de explicação. Então a construção aí desse projeto para mim, quando me tornei jovem monitora continuista, não foi tão complexa, porque era uma história que já existia, era uma ideia que já estava ali. Mas Lua, por que afinal você escolheu esse tema? Por que você escolheu a mediação de leitura? Bom, galera, eu escolhi a mediação de leitura porque eu queria falar de algo que eu tivesse prioridade, para que assim eu trouxesse confiança no que eu estava fazendo para quem fosse me assistir.
entende? E aí você pode se perguntar, como assim prioridade, Luana? Do que você tá falando? Bom, eu sou atriz, contadora de histórias e artista visual antes mesmo de entrar no Jovem Bruto Intercultural. Eu conto histórias desde 2018, então eu tenho uma certa prioridade para contar histórias, um certo conhecimento já nesse ramo. E foi por isso que eu escolhi este caminho para o meu projeto. Aí você pode me perguntar por que eu escolhi a mediação em vez da contação, já que eu faço contações de história, certo? Bom, eu escolhi a mediação por causa da relação íntima que tem ali do livro direto, de estar segurando o livro, de ler a história diretamente do livro, porque isso tem a ver com os objetivos que eu tracei para o meu projeto. Mas Lua, afinal, quais são os seus objetivos? Bom, galera, o meu objetivo principal é o de incentivo à leitura, principalmente o incentivo de leitura de livros infantis. Sejam eles feitos tanto pela própria criança, né? Uma criança assim que já tem aprendido a ler, etc. Ler os próprios livros, ou feita essa leitura dos adultos para as crianças, dos responsáveis para as crianças, ou essa leitura feita por qualquer pessoa de qualquer idade, porque os livros infantis são para todas as idades. O meu segundo objetivo, que está interligado com o meu objetivo principal, né? Todos os objetivos acabam estando ali interligados, é o de incentivo a ir à biblioteca, né? É mostrar o acervo da Biblioteca José Paulo Paes, que fica dentro do Centro Cultural da Penha. Mas que também esse acervo da José Paulo Paes também pode ser o acervo de outras várias bibliotecas, né? A ideia é que as pessoas frequentem a José Paulo Paes, mas que também frequentem mais outras bibliotecas em busca de histórias também infantis. E por último, mas não menos importante, né, é o meu objetivo, que tem uma relação muito específica com a pandemia, que é o objetivo de espalhar histórias como forma de entretenimento e auxílio aos responsáveis com as suas crianças que estão em casa. A gente sabe que, né, nesse momento de pandemia, tudo se tornou muito mais complicado. A gente ficou trabalhando em casa, as crianças ficaram estudando em casa, uma loucura, uma falta de divisão de espaços que a gente tem na vida presencial, que a gente acabou perdendo com a pandemia, né? Então eu resolvi fazer essas histórias para que os pais pudessem de alguma forma, os responsáveis pudessem de alguma forma distrair as suas crianças enquanto eles possam fazer outras coisas, sejam de trabalho ou da própria casa. E com isso, né, com esses objetivos, com essa mediação de leitura e tudo mais, o meu projeto acabou virando meio que um projeto duplicata, né? Ele é um projeto que foi feito para o Centro Cultural da Penha e para a Biblioteca José Paulo Paes, que fica dentro do Centro Cultural da Penha. Mas por que, né, as histórias infantis? Por que histórias para crianças, né? Além da relação com os meus objetivos, eu escolhi histórias infantis porque eu conto histórias já para crianças. Então, como eu queria, né, como eu disse, trazer algo com mais prioridade, então eu preferi continuar nessa linha, né? Fora que você fazer uma leitura de um livro infantil é mais simples, né, menos demorado do que você fazer uma leitura de um livro de 300 páginas, né? Eu ia fazer um audiobook, né, se eu optasse por isso, né? Iam ser 6 vídeos ou mais em um livro só, então, né, é algo muito mais complexo. E a relação com os meus objetivos, como eu disse, né, incentivar a leitura de livros infantis, que é uma leitura que é para todo mundo, que não é só para crianças, né, que são livros que precisam ser mais valorizados. Além de, claro, né, auxiliar os pais com as crianças na pandemia, né, como forma de entretenimento e diversão, como eu já falei. Então é por isso que eu preferi as histórias infantis
do que outras. E o projeto foi realizado da seguinte forma, né? Eu entrei ali em comunicação, né, com o pessoal da Biblioteca José Paulo Paes, que me auxiliou na escolha dos livros. Eu disse alguns temas que eu gostaria de tratar, falei para eles de alguns livros que eu já tinha, que talvez eles pudessem ter no acervo deles. E foi nessa conversa que a gente acabou escolhendo, né, os livros, e eles foram enviados para mim, através de entrega, pela gestão do Centro Cultural da Penha, para que assim eu não precisasse chegar, né, pegar um transporte público para me arriscar na pandemia a chegar no Centro Cultural para pegar esses livros para lê-los. A princípio, né, o projeto vinha com 10 histórias, mas com um tempo curto e outros afazeres que eu tinha do Jovem Monitor Cultural e da minha vida pessoal também, acabou diminuindo para 6 histórias. Todas foram histórias gravadas, que eu gravei aqui exatamente neste cenário e publiquei nas redes sociais do Centro Cultural da Penha, né, no Facebook e Instagram. Eu acredito que os maiores desafios desse projeto foram essa parte, né, dos livros chegarem até mim, até a gente decidir como que isso ia ser feito, como que isso ia acontecer e se ia funcionar. E a organização, minha própria organização mesmo em casa, de que hora eu tenho que fazer o quê, né? Que é uma dificuldade que todo mundo acabou encontrando nessa pandemia, que é dividir as suas responsabilidades em um mesmo lugar. É muito mais simples dividir as suas responsabilidades quando elas estão em lugares diferentes, quando você trabalha num lugar X, a sua casa num lugar Y, e assim por diante. Então eu acredito que esses foram os meus maiores desafios, né? Ler as histórias não foi um desafio tão grande, porque é algo que eu já tenho prioridade, é um assunto que eu já conheço, que eu já faço. Então, por fim, ficou fechado assim, né? 6 vídeos, 6 histórias. E agora eu vou apresentar para vocês os livros que eu usei nesse projeto e por que desses livros, porque não são simples histórias que eu escolhi aleatoriamente. Conversando com o pessoal da José Paulo Paes, eu disse que eu precisava de pelo menos um livro que tivesse alguns temas. Eu precisava de pelo menos um livro que falasse sobre as mitologias brasileiras. Então a gente selecionou esse livro aqui, que fala sobre as lendas e mitologias brasileiras, porque eu acredito que seja um tema muito importante, já que são as nossas histórias, são as nossas raízes e a gente não pode esquecê-las ou abandoná-las. Pedi para o pessoal do José Paulo Paes que me mandasse pelo menos um livro também que falasse sobre culturas negras. Então esses foram os 2 livros que eu utilizei nas minhas histórias sobre as culturas negras. Por que que eu coloquei esse assunto como uma prioridade? Porque a gente sabe que uma grande quantidade de histórias não tem nenhum tipo de representatividade para as crianças negras, elas não conseguem se visualizar em certas histórias. Então eu acredito que é muito importante a gente trazer histórias em que elas possam olhar para esses livros, olhar para esses personagens principais e se identificarem. E que também tenham mensagens, né, como esse livro aqui, que fala sobre como os cabelos crespos são bonitos tanto quanto outros tipos de cabelo, e esse outro livro aqui, que fala sobre o território africano, sobre tecidos, sobre cultura africana. Por fim, temos esses outros 2 livros. Esse daqui fala sobre como somos todos muito parecidos, todos os animais muito parecidos. E esse último aqui, não menos importante, na verdade muito importante, que é um livro sobre prevenção do abuso sexual em crianças e adolescentes. Inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês explicando o meu projeto, a história desse livro ainda nem saiu. Então, como vocês podem ver nesse projeto aqui, né, eu não dou ponto sem nó, né? Eu venho traçando os objetivos do meu projeto desde a escolha dos livros, né, que falam de temas importantes, de coisas que são necessárias ser trazidas em uma mediação de leitura. Bom, a divulgação desse projeto aconteceu de uma forma bem simples e bem descontraída.
eu publiquei um vídeo nas redes sociais do Centro Cultural da Penha, Facebook e Instagram. Um vídeo que era como um chamamento, né? Onde eu explicava um pouco do projeto, qual era a intenção dele, o que ia ser feito e quando ia ser publicado ali o primeiro episódio e chamando a galera para assistir. Desde o início do projeto, do primeiro vídeo, até então, nesse exato momento que eu estou aqui conversando com vocês, mais de 4.000 pessoas foram alcançadas, né, pelas minhas mediações de leitura nas redes sociais do Centro Cultural da Penha. Eu sei disso por causa das estatísticas do Facebook, né, e do Instagram, dos insights. Inclusive, deixo aqui, né, alguns prints dessas estatísticas passando para que vocês possam visualizar melhor o que eu estou dizendo. Também nesse meio tempo, aconteceu de algumas pessoas entrarem em contato com o Centro Cultural da Penha perguntando quando a biblioteca estaria aberta, se a biblioteca já estava aberta. Isso é uma informação que pode ter uma relação com os meus vídeos ou não, mas deixo aqui também para que vocês visualizem essa incidência maior pela biblioteca nesses últimos tempos. E caso você não tenha conseguido visualizar muito bem o que eu acabei de informar, não tenha conseguido ver direito as imagens e tudo mais, eu vou deixar aqui um link também de um drive, tá bom? Com todas essas informações, onde vocês podem ver elas muito melhor. Agora, passado esse momento mais burocrático e sério, onde eu mostro para vocês estatísticas e explico coisas, vamos para um momento mais descontraído. Vamos conferir o meu making off, para ver se a gente dá um pouco de risada, principalmente da minha cara. Olá, jovem monitor cultural! Caso você não me conheça, prazer, eu sou a Lua, e se você já me conhece, você deve estar imaginando que deve estar vindo por aí, né, vindo de mim. Eu, nesse exato momento em que esse vídeo está sendo gravado, sou jovem monitora cultural continuista, mas talvez você possa estar vendo ele no momento que eu já nem sou uma jovem monitora. Sejam todos bem-vindos ao making off do meu PIAC. Então, sintam-se em casa. Pra quem se pergunta como se ajeita um cenáriozinho básico com direito a barulho de moto dentro de casa, vem com a tia Lua. Tô bonita, gente. Esse é o look Barbie da história de hoje. Vamos lá. Aqui nós temos uma cama meio suja, que a gente botou para o lado de cá, pra ela ficar ali. Pra o quê? Tem a luz da janela aqui, ó. But com cortina fechada no pano fino. Pra o quê? Abafar a luz em excesso. Porque hoje, apesar de ser um dia sem sol, é um dia muito, muito claro por causa das nuvens. Aqui, aulas com lua. Não tem o tripé. Cadeira, puff. Aí a gente vai o quê? Botar o puff em cima da cadeira. Vamos lá. Ai, meu Deus. Como é que pega alguma coisa e segura o celular ao mesmo tempo? Ai, peraí. Pronto. Puff em cima da cadeira. Tá meio torto. Só meio, né? Só metadinha. Imagina. Mas acho que vai funcionar. Não sei se vai funcionar. Não, peraí. Agora a gente tem que achar um apoio para o celular. Garrafa de café. Muito bom. Esse aqui não vai dar certo não, mano, porque esse aqui tá muito torto. Vamos trocar a estratégia. Perfeito. Trocamos aqui, ó. Como no passo de mágicas. A cadeira pelo negocinho aqui. Vamos lá. Aí, garrafa de café. Tá vendo? Ai, puta a câmera. Perfeito, só tá meio desenhado, né? Aí a gente ajusta, né? Bota aqui assim. Talvez a gente traga um pouco mais pra perto. Porque o distanciamento é só pessoalmente, né? Não precisa ser virtual também. E ó. Aí eu vou pegar o meu livrinho pra onde tá. Eu vou ler. Tá vendo, gente? Me siga no Instagram para mais dicas. Além disso tudo, a gente ainda faz um show, né? Hoje, né, como tá nublado, a gente fecha, como eu disse, pra abafar um pouco a luz muito clara. Porém, dias normais, a gente abre aqui, ó. E faz um famoso show para a vizinhança inteira de Cidade Tiradentes. Então salve aí se você mora aqui na frente do meu prédio.
acompanhe ao vivo. Pedi a história pra vocês. Eu já comecei errando. E eu ainda tô falando baixo, viu, galera? Daqui a pouco eu vou começar a ler história, aí eu começo a interpretar a história, aí eu começo a falar alto, ou seja, todos os meus vizinhos vão ler a história conosco. E no nosso primeiro livro... Nossa, acabei com o livro, né? Coitado do livro. Sempre tem que ter um final de risada maluca da lua. Oi! Coça o sovaquinho. É pulga, certeza. A Nini, fofa. Quem vê não sabe, né? Eu falando normal. Tudo bom? Suave, é nóis, parça, tá ligado? Eu contando a história. Então, pessoal, vocês não sei o quê. Assim como você. Olá, pessoal. Hoje... Roteiro. Sou jovem monitora cultural. É isso. Parar, né? Parar aqui o negócio. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse projeto, que ele possa inspirar vocês de alguma forma no futuro. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, é só entrar em contato comigo que eu vou responder com todo prazer. E enfim, o adeus. Até qualquer dia, galera. Até a próxima.